Vladimir, uma pergunta do Cássio para você. Aberta aos outros, mas sobretudo para você. Pergunta o Cássio. Quer dizer, fala e pergunta o Cássio. Na ditadura tínhamos Chico Buarque escrevendo contra o poder. Na Primavera Árabe existe o poeta Barghouti. Nessa onda de manifestações no Brasil, onde estão as produções artísticas que façam essa crítica do poder? Estamos limitados ao latino e ao CPM 22? Teve a poesia do Vinagre. Oi? Teve a poesia do Vinagre, né? Não vi o que você falou. A poesia do Vinagre publicada. Poesia do Vinagre? Fizeram. Tá. Não, veja, eu acho que... Como é que eu posso responder da melhor maneira? Eu diria o seguinte, esse tipo de questão, talvez ela não deva ser colocada dessa forma, né? Eu acho que existe uma consciência cada vez mais clara de vários setores da produção intelectual brasileira que, por uma série de razões, esses últimos anos, do ponto de vista da produção intelectual no Brasil, foram anos relativamente estranhos, né? Eu diria isso porque eu acho que é muito importante que a gente tenha consciência um pouco dessas questões para que a nossa experiência cultural ela possa saber lidar melhor com as suas dificuldades, né? Acho que houve um modelo de inserção econômica no Brasil que teve consequências culturais, né, bastante ilustrativas, né? Quer dizer, eu já escrevi em algumas situações falando, veja, talvez não seja um acaso, isso não é uma questão, quer dizer, claro que existem produções pontuais aqui e ali que são de altíssima qualidade, mas existe uma dificuldade nesses últimos anos no Brasil de você criar uma espécie de dinâmica interna da própria produção, onde uma obra se remete a outra, onde você vai criando espaços de debate, onde você vai criando dinâmicas de influência que podem permitir com que algumas produções ultrapassem muito mais do que elas conseguiriam. Quer dizer, eu já escrevi em algumas situações dizendo, veja que coisa interessante, você pega os últimos 10 anos, por exemplo, sei lá, no cinema nacional, né? Quer dizer, comparado com o cinema latino-americano, existe uma defasagem, é inegável que existe uma defasagem. Mesmo no nosso campo literário, quer dizer, existem grandes autores isolados, mas não existe mais uma dinâmica de um movimento visível. Certo? Você vê isso na música brasileira, certo? Não é verdade que isso é um processo mundial, quer dizer, existe uma questão brasileira muito específica. Eu diria que uma das razões, talvez disso, tenha sido um certo modelo de articulação entre o universo da cultura e o universo do entretenimento, certo? Um certo modelo de intervenção financeira dentro da produção cultural, que é um pouco o modelo do nosso financiamento de cultura, certo? Quer dizer, você tem, no fundo, as grandes decisões sobre cultura são tomadas pelos diretores de marketing das grandes empresas, certo? Porque, afinal de contas, são eles que acabam financiando a cultura nacional, certo? E você vai criar aberrações, só um exemplo, que eu achei assim, até o nível onde essa aberração pode ir. Por exemplo, uma das maiores fotógrafas atualmente vivas é a Nan Gold, né? A Nan Gold, ela ia fazer uma exposição aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Era uma companhia de telefone que estava financiando. E por alguma razão difícil de ser entendida, mas talvez na cabeça do diretor de marketing possa ser explicado, ele chegou à conclusão de que as fotos delas, elas poderiam ser nocivas para a imagem da empresa, certo? Então, nesse sentido, a exposição ela foi anulada, certo? Ou seja, você vai impondo, isso é um janovismo capitalista, entendeu? Você vai impondo um certo modelo de produção, um certo modelo de veiculação, um certo modelo de difusão, de acordo com aquilo que pessoas que sequer fazem parte do universo cultural entendem como adequado aos interesses corporativos de certas empresas. Certo? Nós levamos esse processo ao extremo. E é claro que isso tem um impacto no interior da produção. É claro que isso tem um impacto no interior da circulação. Certo? Isso faz com que, por exemplo, a gente chegue a situações muito surreais, como, vejam, por exemplo, o caso de São Paulo. Existem 5.000 saraus. Saraus ou sarais? Saraus, né? Saraus. Esse é o problema da língua materna. Você sempre acha que está em casa, no fundo você acaba... tudo bem. Mas existem 5.000 saraus acontecendo nas periferias de São Paulo. E nós sequer sabemos, né?
Porque do ponto de vista do interesse de vampirização da cultura pelo setor financeiro e pela economia, isso não tem o menor interesse. Então o que acontece? Você vai criando uma imagem que vai bloqueando, inclusive, certas produções, certas circulações, certas difusões. Então é necessário conseguir escapar desse tipo de situação para que a criatividade da cultura brasileira possa ser ouvida de novo da maneira como ela realmente merece ser ouvida, né? O nosso tempo está quase encerrado, mas eu não queria encerrar sem pedir ao Milton que lesse um parágrafo de uma crônica dele publicada no ano passado, que é daqueles que a gente pergunta se ele sabe qual é o resultado da loteria, né, na semana que vem. Mas era relativamente previsível o rumo que a coisa tomaria. O Milton ficou, só para dar o contexto enquanto ele prepara a leitura, por conta das obras da Copa do Mundo, foi demolido um estádio que infelizmente eu não conheci, mas ele sim, cujo apelido era Tartarugão, em Manaus, para ser construída uma dessas arenas, todas iguais, modelito FIFA, padrão FIFA, e isso gerou uma indignação no Milton que o fez escrever essas linhas que ele vai ler aqui, e quando ele terminar, infelizmente a nossa mesa também estará terminada. Na verdade eu escrevi há um ano, foi publicado em junho de 2012, no Caderno 2. Um amigo meu disse que eu estava com raiva, com ódio, revoltado. Eu disse, não, eu escrevi tomando vinho. Não era o meu vinho preferido. A cachaça é muito melhor, essa que a gente toma aqui. Mas é que eu de fato fiquei um pouco, enfim, fiquei triste e já desiludido já sou há muito tempo. Mas porque me deu uma recaída de arquiteto, era um projeto de Severiano Porto, que é um arquiteto conhecido entre os arquitetos e estudantes de arquitetura, um mineiro, carioca, amazonense, que adotou Manaus, fez belos projetos, e o estádio que ele projetou e que foi construído no começo dos anos 70, era um estádio para 40 mil pessoas. E o que está sendo construído cabe em 40 mil pessoas. E aí, no fim dessa crônica, se chama Estádios Novos, Miséria Antiga, eu termino assim, agora é tarde, sim, implodam todos os estádios, construam obras colossais e faturem montanhas de ouro. Superfaturem tudo, desde a demolição até a pintura dos camarotes da CBF e patrocinadores. Joguem no entulho e nos esgotos a céu aberto a dignidade e a esperança do povo brasileiro. Enterrem de uma vez por todas a promessa de cidadania. Caprichem na maquiagem urbana e escondam pela milésima vez a miséria brasileira, bem mais antiga que o futebol. E quando a multidão enfurecida cobrar a dignidade que lhe foi roubada, digam com um cinismo vil que se trata de uma massa de baderneiros e terroristas. Digam qualquer mentira, mas aí talvez seja tarde ou tarde demais. Aqui no canal.